Olá, aqui é o professor Antônio Carlos, de Geografia. Nós vamos falar um pouco sobre as atividades propostas no seu plano de estudo tutorado do sexto ano do ensino fundamental, no seu volume 1, para a terceira semana. Vamos à atividade número 1. As sociedades transformam as paisagens natural em cultural de diferentes modos. A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos desta relação entre o homem e a natureza. Olha só, nós temos duas perguntas numa atividade só. Primeiro diz que as paisagens naturais e culturais são de diferentes formas. Até aí tudo bem. A transformação dessas paisagens também transformam os espaços, tanto o espaço natural quanto o espaço geográfico. O espaço natural é aquele da paisagem natural. O espaço geográfico é aquele da paisagem geográfica cultural ou também chamada de humana. A pergunta é todo ruim para as pessoas e para a natureza essa transformação? E ainda pede-se para você, então, colocar pontos positivos e negativos dessa relação do homem com a natureza. Bem, nós sabemos sim que o homem transforma constantemente a natureza, a paisagem natural em artificial, o espaço natural em espaço geográfico. Mas nós temos que lembrar que existem pontos positivos e negativos nessa transformação. Como pontos positivos, nós podemos destacar o surgimento e desenvolvimento das cidades, das residências, das escolas, o surgimento da energia elétrica, do saneamento básico, a geração de emprego, o surgimento de produtos, principalmente tecnológicos, que você utiliza no seu dia a dia, o seu celular, o tablet, o computador. Na área de transportes, nós temos os veículos cada vez mais cheios de tecnologias. Na parte de alimentação e vestuário, nós temos o surgimento de novos alimentos, novos produtos. Enfim, a interferência do homem na natureza tem alguns pontos positivos. E os pontos negativos ocorrem, então, pelo excesso, pela não consciência e bom senso do homem ao agir no meio ambiente em que vive. Nós podemos destacar, no extrativismo em excesso, ocorre a contaminação do solo, dos rios, o desmatamento, a queimada, a degradação ambiental de forma geral. Isso contribui para o aquecimento global, para as mudanças climáticas, além dos problemas sociais. Além dos problemas sociais e a desigualdade. Além dos problemas sociais, como a desigualdade e criminalidade existente nas cidades. Enfim, você pode colocar vários pontos positivos e negativos nesta resposta da atividade 1. Atividade 2. Observe a obra O Subúrbio, de Ayrton das Neves, para responder às questões abaixo. Nós temos a imagem aqui, a obra dele, representando duas paisagens. De um lado, nós temos uma paisagem, no fundo, nós temos uma outra paisagem. Pergunta-se na letra A. Sabendo que a paisagem geográfica é delimitada pela geografia como domínio visível e que ela é formada por elementos naturais e culturais, descreva quais são os elementos naturais e culturais vistos nessa paisagem. Ora, nós temos alguns elementos naturais e elementos artificiais, também chamados de culturais, nessa paisagem. Você pode listar os elementos que você está conseguindo visualizar nessa paisagem. Nós temos aí as montanhas, as árvores, a vegetação, nós temos as nuvens representando o aspecto climático. Enfim, são vários elementos naturais que você pode estar citando nessa questão. Nós temos ainda como elementos culturais as casas, os prédios, as pontes, as ruas, as avenidas, os carros. Tudo isso aí representa os elementos que o homem criou.
São vários elementos culturais vistos nessa paisagem. Letra B. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento em que a ação humana a modifica? Que tipo de alterações são vistas nesta imagem? Bem, nós temos aí várias alterações nesta imagem. Tem a construção de estradas, de casas, de prédios, de moradias, por exemplo, que você pode estar citando. A presença humana aqui nesta paisagem representa, então, várias alterações, até mesmo um campo de futebol que foi construído aqui nesta imagem, fruto, então, de um desmatamento provocado nesta região. Letra C. Em que partes do nosso município podemos observar em contraste entre pequenas casas e grandes apartamentos? Essa alternativa está querendo que você coloque qual região dessa paisagem está se observando o grande contraste entre as casas dos bairros e os apartamentos. De onde? Da região central. Então, essa resposta está bem fácil e bem simples, conforme se observa na imagem. Para responder às atividades 3 a 5, nós temos uma sequência de imagem aqui para ser observada. Nós temos o momento A, o momento B e o momento C. No momento A, nós temos uma vegetação numa região montanhosa, na Serra do Mar, na Baixada Santista, e uma região de Bahia. No momento B, nós temos uma diminuição dessa vegetação, lá na região da Serra do Mar. E no momento C, nós temos então uma completa diminuição da vegetação, o surgimento de algumas áreas de vossorocas, que são crateras no relevo, no solo, e nós temos então uma ampliação aqui da região urbana, de várias casas e prédios ao longo da praia. Aqui embaixo nós temos a legenda que vocês podem observar. Região de floresta, as fábricas, conforme se observa no momento C, os rios representados tanto no momento A, momento B e momento C, alguns canais no momento C, as estradas aqui também no momento C, no momento B, a região urbana, a plantação de banana, cana-de-açúcar, criação de gado e as vossorocas, conforme eu disse anteriormente. Atividade 3. O espaço natural se torna espaço geográfico no momento em que a ação humana a modifica, adicionando a ela elementos artificiais ou culturais para suprir suas necessidades. Que tipo de alterações são vistas nesta imagem? Bem, nessa questão, disse que o homem, então, transforma o espaço natural em espaço geográfico em vários momentos e de várias formas. Está querendo saber que tipo de alteração que vocês podem observar nessa imagem, desde o momento A, o momento B, até o momento C. O que nós podemos observar é uma completa transformação, surgimento de cidades, uma área de desmatamento, as consequências ambientais e sociais frutos dessa interferência humana. Atividade 4. Que tipo de motivos levaram as pessoas a transformarem as paisagens natural do momento A na atual paisagem representada no momento C? Esta questão quer saber, então, quais são os motivos que levaram as pessoas a transformar as paisagens. Por que o homem, então, transformou a paisagem do momento A até o momento C? Bem, nós temos aqui as necessidades do ser humano na construção de cidades e, para isso, então, realiza o desmatamento de certas áreas para ampliar a malha urbana, ou seja, a construção de casas, de prédios, de ruas, e com isso há uma necessidade muito grande de gerar o desmatamento. Só que fazendo isso de forma desordenada causa grandes impactos ambientais. Mas nós temos sim vários motivos que levam o homem a intervir na paisagem natural, transformando ela em paisagem artificial. Na atividade 5, pede-se a transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos desta relação entre o ser humano e a natureza. Bem, nós temos aqui um erro, gente, nessa atividade 5, porque ela é a mesma questão da atividade número 1.
Ou seja, o que você respondeu lá na atividade 1, você vai responder aqui também na atividade 5, tá bom? Alunos, esta foi a nossa aula sobre as indicações de respostas aí das atividades propostas no seu plano de estudo tutorado da terceira semana. Eu espero que vocês tenham entendido o que se pediu em cada questão. E também se inscreva em nosso canal, comente nossos vídeos, curta e compartilhe com seus colegas para que eles possam também ter acesso a esses materiais. Um forte abraço e muito obrigado.